Bom, olá pessoal, 20 horas, já estamos aqui ao vivo no Facebook do Semeador. Vamos começar a nossa live, boa noite a todos, já tem bastante gente aqui assistindo. Pessoal, a gente é novo nesse negócio aqui, contamos com a compaixão de vocês, né? Que a gente vai, não sei se vai dar alguma coisa errada aqui na tecnologia. Pronto, já deu um problema aqui que comecei a me ouvir eu mesmo. Muito bom. Bom, vamos começar a nossa live. Boa noite, Ana. Boa noite, Hélio. Tudo bem com vocês? Boa noite, Passarinho. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, gente. Passarinho, Ana. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então, a gente vai começar, como é uma reunião espírita, vamos começar fazendo uma prece? Então, eu vou pedir para os nossos convidados e para o pessoal que está assistindo a gente aí, me acompanhar numa prece de abertura aqui da nossa reunião. Então, a gente vai serenando os corações, elevando o nosso pensamento ao alto, em contato com o nosso anjo da guarda, com os amigos espirituais, com os mentores lá do Semeador, e pedindo para que essa nossa live, esse nosso bate-papo espírita seja iluminado, que os nossos convidados possam ser bastante inspirados e que a gente possa trazer aqui uma conversa útil que aqueça o coração das pessoas que estão assistindo, para que elas aprendam coisas do espiritismo, coisas do cristianismo que façam bem a elas. E assim iniciamos a nossa live de hoje. Prece de abertura de live é bom, hein? O nosso tema hoje deixa eu só contar como é que surgiu esse tema. O Hélio e a Ana têm um programa de podcast lá na Rádio Boa Nova, e recentemente eles fizeram esse tema lá, e foi um sucesso. Então, com a Valéria e com a Márcia, quando a gente formatou esse programa, eu sugeri, falei, olha, eles fizeram um podcast lá bem bacana, acho que é um tema bom, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Mas, antes de começar a falar do tema, eu queria que vocês se apresentassem, são figurinhas conhecidíssimas lá no Semeador, mas aqui no Facebook tem gente que não é do Semeador, né? A gente tem 6.000 pessoas no Facebook, então não é todo mundo que está no Semeador, e não cabe, né? Na sede nova talvez, mas na sede atual não cabe. Então eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco rapidamente a profissão, o que faz lá no Semeador e o que faz quando não está nem no Semeador e nem na profissão. Começa, Ana. Começo eu? Muito bem, então vamos lá. Bom, eu estou no Semeador já há alguns anos, aproximadamente 27 anos, 28 anos, e profissionalmente eu trabalho com consultório, sou psicanalista, e trabalho com aulas também, né? Então, na escola de psicanálise também, na Ilume, eu dou aula também num módulo de individuação, e a gente junto, né, eu e o Zé, trabalhamos com aulas também. E no Semeador, né, que eu trabalho no Básico 1, nas palestras, e palestras em outros centros espíritas também, em outras casas, e trabalho com a mocidade do Semeador também. Então, basicamente é que eu faço isso. E quando eu não estou fazendo nenhuma dessas duas coisas, ou eu estou lendo, ou eu estou assistindo Netflix, e são coisas que eu gosto. Eu amo um seriado, amo um filme e leitura. Então, são as três coisas que mais me divertem. Você, Hélio. Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Hélio. Muitos vocês vão ouvir falar Zé, sou eu também. Né? E que é como o pessoal acaba me conhecendo já nos 27 anos também de Semeador. A gente é voluntário lá, comecei praticamente junto com a Ana lá nos cursos, depois dando aula, dando palestras, trabalhando voluntariamente em praticamente todas as áreas lá, e até hoje estamos firmes, né? Com essa pandemia mudou um pouquinho as coisas, mas eu estou atualmente, o meu trabalho principal com o Semeador é junto com o Passarinho, né? Nós montamos o CTV, que faz treinamentos para o pessoal do próprio Semeador. Então, é um trabalho muito gostoso que a gente faz com muito amor, muito carinho. Fora o Semeador, atualmente eu trabalho com mentoria para empresas, para gestão, mentoria para profissionais de carreira,
né, baseado em neurociência, que é a minha especialidade. E quando eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, eu estou andando de moto, que é a coisa que é o meu hobby predileto, fora todas essas atividades aí. Legal. Bom, eu sou o Passarinho. Bom, 27 anos semeador, você não está no CTV, você já fez muita coisa lá, né? Mas não vai dar tempo, a gente tem outros assuntos para falar. Eu estou no semeador já há acho que deve 6, 7 anos, sou lá no CTV junto com o Hélio e com outros amigos, e faço palestras lá. E profissionalmente eu dou treinamentos corporativos, agora tudo online, e quando eu não estou num ou não estou no outro, ou eu estou de bike, ou também estou vendo série, viu, Ana? Que eu também sou viciado em série, viu? Assisto bastante. Ai, Vamos que começar a nossa delícia. conversa aqui. Como ajudar quem não quer ser ajudado? Todo mundo conhece alguém, todo mundo tem um amigo, tem um parente que dá aquela vontade de faz isso, faz aquilo, daquela vontade de resolver o problema dele, né? E a pessoa não quer. Como é que é isso? Como é que vocês veem essa história? Vocês que são donos desse tema. Quer começar, Zé? Eu só queria falar um pouquinho do que o Passarinho falou do programa da rádio que chamou a atenção. Na verdade, não é um podcast, é um programa de rádio mesmo. Ah, que eu recebi um podcast, então achei que era um programa de podcast. Na verdade, é um link que liga direto na rádio, né? Na verdade, nós já estamos lá. Nós fomos há 3 anos atrás, nós fomos convidados pela Mercedes Marinho, uma amiga nossa querida, para fazer uns testes de programas. E já estamos há 3 anos, completamos o mês passado lá 3 anos, já gravamos 160 programas nesse período todo. Então, a gente já tem aí uma bagagenzinha de rádio muito gostosa e que a gente vai procurar trazer para essa nossa conversa de hoje também. E o tema, esse programa, né, que foi a base de hoje aqui, né, que é o limite da ajuda ao próximo, ele veio, na verdade, depois a Ana conta um pouquinho, que ele veio por indicação de um amigo nosso que também é aluno do semeador, né? Quem que foi, Ana? O Jaime, ele coincidentemente, é nosso vizinho, e ele também foi aluno no Básico 1, quando eu estava no Básico 1, ou seja, ele já passou pelo preparatório, Básico 1, esse ano deve estar no Básico 2, e ele pediu esse tema, porque a gente sempre pede sugestão de temas e tudo, e ele pediu para falar um pouco sobre esse. E eu falei, poxa, você pode me explicar isso um pouquinho melhor? O que exatamente, qual é o limite, né, de ajudar? Eu falei, fala um pouquinho mais para eu entender o que você está querendo com isso. E aí ele explicou e a gente conversou, eu, o Zé e a Mercedes conversamos, vamos tocar então. E engraçado, foi um programa que realmente teve bastante retorno. E isso me fez entender que todo mundo tem alguém ao lado que quer puxar. Então, vem para o meu caminho, vem fazer o que eu quero, vem fazer como eu acho que deve ser. E às vezes a pessoa não está pronta para isso, né? Às vezes ela não quer seguir esse caminho, às vezes ela quer fazer uma outra coisa, experimentar por ela mesma alguma coisa, mesmo que ela quebre a cara lá na frente. E às vezes a gente está vendo que não é o melhor caminho, mas não adianta, né? E foi assim que surgiu aí o assunto. E daí estamos nós aqui agora falando sobre isso. Então fala, o que a gente faz? O que a gente faz quando a gente tem alguém que a gente vê que vai quebrar a cara? Te deixa quebrar a cara? O que a gente faz? Esse é o grande ponto, né? Às vezes é a única coisa que a gente pode fazer. Nós podemos orientar, podemos falar, podemos sugerir coisas para as pessoas e mostrar para elas como nós estamos enxergando aquilo do lado de fora. Porque muitas vezes a pessoa está emocionalmente envolvida com aquilo e ela não consegue perceber. Então a gente pode ir oferecendo caminhos, olha, pode ser assim, o que você acha desse, tudo, e vai abrindo possibilidades para ver se ela consegue se encaixar com alguma ou algumas daquelas possibilidades, né? E se ela encontrar esse caminho, a gente vai falar, ó, então vamos pensar no que pode acontecer disso, né? Para ver se ela está pronta para essas consequências também. E mais ou menos é isso que a gente vai fazendo, mas ela pode olhar todas as possibilidades e falar assim, nenhuma dessas presta para mim, né? E aí? E aí? Eu acho que antes de já dar receita, nós temos que elaborar um pouquinho mais. Elabore. Porque eu acho que tem alguns aspectos do nosso dia a dia que a gente bate de frente com esse problema, né? Da gente querer ajudar e a pessoa não querer
ser ajudado, né? Então, uma das situações que é muito comum para a gente lá no Semeador, e pelo que a gente conversa com o pessoal de outras casas espíritas, é que quando a pessoa vai pela primeira vez numa casa como o Semeador, é bem acolhida, é bem recebida, ela gosta, pega um dia um palestrante bom, que bate bem com as coisas que ela não bom porque ele é melhor do que o outro, mas às vezes aquele dia que ela foi lá, que não foi por acaso, ela vai ouvir aquelas coisas que ela estava precisando ouvir. Então, essa pessoa sai muito entusiasmada e aí já quer se inscrever para os cursos, quer fazer um monte de coisa. E o que acontece? Ela chega em casa e conta para a família tudo isso daí, quer levar a família toda no próximo encontro. E aí já começa aquela confusão, aquela briga toda, porque as pessoas não estão prontas, não estão na mesma vibe que ela. A gente quer levar os filhos para eles já começarem. Aí os filhos começam a não querer, e aí começam muitas vezes a pegar birra, aí não quero ir, não vou, e não vou mesmo, nem amarrado. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece quando as pessoas começam a entrar no espiritismo e se dão muito bem, se sentem muito bem lá. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? De ficar assim entusiasmado, mas o cuidado de não querer arrastar todo mundo de uma vez, porque isso gera um afastamento, né? As pessoas acabam se afastando e resistindo muito para ir. Então, Quando a isso gente é muito... insiste, né? Quando a gente força a barra, a pessoa se afasta, né? Causa o efeito contrário. E é interessante, porque quando uma coisa é boa para nós, nós queremos que seja boa para o outro também. E é por isso que a gente tem vontade de puxar. Mas quando a gente fica demais em cima, aquilo pode começar a se tornar um fanatismo. E todo fanatismo não é bom. Nem para quem é o fanático, nem para quem está ao lado do fanático. Então, essa é uma coisa, né, para a gente prestar bastante atenção. Não cair nesse fanatismo. Porque a solução que é para a gente não necessariamente é para o outro. Eu costumo dar o exemplo do introvertido e do extrovertido. O extrovertido chega para o introvertido e fala assim, você precisa sair mais, você precisa sair mais, você precisa se expor mais. Isso para um introvertido é um horror. E o introvertido fala o contrário para o extrovertido. Você fala muito, você se expõe demais, você precisa ficar mais quieto. O extrovertido não fica quieto. E os dois estão certos, os dois. Né? Então, às vezes, a gente quer oferecer para o outro uma solução que não é para o outro. Né? E também a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes na mesma família você tem católicos, você tem evangélicos, você tem espíritas, e se não tiver um respeito e ter os limites de cada um, você pode entrar em atrito muito sério, né? De disrupções aí familiares e etc. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. É aquele velho ditado, né? Política, futebol e religião não se discute muito. A gente pode conversar, mas cada um dentro do seu limite, respeitando o limite do outro. Né? Às vezes a pessoa fica frustrada de não conseguir acesso, sei lá, a um filho, alguma coisa assim. E às vezes fala assim, olha, nessa encarnação ele te ouviu. Ele ainda não te aceitou, mas nessa encarnação ele te ouviu. Na encarnação passada você não conseguiria nem falar o nome Jesus. Dessa vez ele te ouviu, ele não seguiu. Quem sabe na próxima? Né? Eu acho que aí bate no nosso jeito imediatista. Poxa, mas se eu estou falando, eu quero ver o resultado agora, eu quero que a pessoa siga agora, não amanhã. Né? E nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Então, tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos plantando, é para o espírito no momento em que ele está. E às vezes ele vai captar aquilo tudo e vai germinar em outras encarnações. E aí a gente costuma achar que não deu certo, que não funcionou. Mas nós esquecemos que nós não podemos olhar só uma existência. Eu acho isso de profunda importância. São duas coisas. Uma é essa, de saber que nós não estamos falando para essa encarnação. Nós estamos falando para o ser espiritual que habita esse corpo que a gente está olhando e que aquilo vai germinar nele no tempo dele, não no nosso tempo. E a outra coisa é esse respeito às diferenças. O respeito é fundamental.
E certo e errado é sempre certo para quem e errado para quem. O que convém para mim, o que é adequado para mim, muitas vezes não é para você. E se eu mudo este vocabulário, esta forma de falar, que não é só o vocabulário, mas é o entendimento, o certo e errado vai cair demais no julgamento. E todo julgamento vai fazer a mesma coisa, afastar, né? Porque tem o julgamento, exatamente. O André Luiz, julgamento. o André Luiz conta muitas histórias, né? No começo da carreira dele lá, no nosso lar, ele conta o desespero que ele tinha de ajudar as pessoas, né? De os espíritos que ele encontrava. E os mentores faziam aquela cara de, ai meu Deus, lá vem o André, né? Lá vem o André, todo animado, querendo fazer bagunça. Mas quanto aprendizado, né? Por exemplo, ele encontra num cemitério, um espírito que está desesperado ali num túmulo, não consegue se desligar, e o André Luiz vai lá, e o mentor lá do cemitério fala assim, onde você vai? Né? O que você está fazendo? E ele fala, mas você não está vendo que ela está sofrendo? Ele fala, olha em volta, quanto espírito obsessor está esperando ela. Você quer realmente que eu liberte ela? Ou você acha melhor ela passar por esse processo, por essa reflexão que ela está fazendo, e a hora que ela estiver forte o suficiente, ela poder sair desse magnetismo que ela está com o corpo dela ainda e ter força para enfrentar o que ela vai enfrentar na saída, né? É verdade. Tem um outro aspecto, se a gente puder pegar um outro aspecto, o moderador, podemos pegar um outro aspecto aqui? Eu só modero, eu não decido nada. Não, é porque a gente está pegando um pouco, relembrando um pouquinho dos pontos que a gente tocou no programa da Rádio Boa Nova, que esqueci de falar, que chama Você e o Universo, Rádio Boa Nova, das Casas André Luiz. Então, tá lá, offline, você entra no site que você ouve nossos programas. Um dos temas que nós falamos também, que é muito corriqueiro, é a ajuda para o morador de rua, né? E esse é um tema também que é interessante, porque qual é o limite que a gente tem para ajudar o morador de rua? E aí a gente vê as pessoas com a maior boa vontade, levando o famoso sopão, levando roupa, levando cobertores. Isso é muito dignificante, né? De você fazer e querer fazer essa ajuda. Mas aí a gente tem que também entender um pouquinho qual é o contexto como um todo, né? Porque como a gente já olhou, já viu isso aí há muito tempo, já conhecemos conhecemos pessoas que fazem esse trabalho com muita boa vontade, com a maior das boas intenções. E aí o que acontece? Quando a gente olha o lado, por exemplo, daquele morador de rua, muitos deles, por motivos vários, que não é o caso da gente entrar aqui, mas ele quer ficar na rua, ele não quer sair de lá. Quando a prefeitura, por exemplo, reclama muito, até certo ponto, de ONGs que atuam para dar todo o conforto para o morador de rua na rua, debaixo da ponte, do viaduto, etc., e o morador de rua ele não quer ir para os abrigos, porque no abrigo ele tem que ter uma disciplina, ele tem que cortar o cabelo, ele tem que tomar banho na hora que precisa, etc., etc. Se as condições são boas, melhores ou não tenho como julgar. Mas o ponto é, qual é o limite, dentro do tema do nosso programa, qual é o limite que a gente vai impor para essa ajuda? Qual é o limite? A gente está ajudando efetivamente ou a gente está estimulando que ele fique na rua? Ele poderia estar usufruindo de um abrigo, com um pouco mais de segurança, de conforto, etc. Então, esse é um tema que nós abordamos, é um tema muito complexo também, né? Que eu gostaria de até ouvir a opinião de vocês aí. Esse eu acho complexo e polêmico, porque cada um pode ter uma opinião absolutamente diferente sobre isso. E às vezes eu parto do princípio de que a gente tem que fazer dentro da possibilidade da gente, né? Se eu entendo que a melhor forma é oferecer para aquela pessoa que está ali, eu vou fazer porque eu tenho que viver de acordo com a minha consciência. Se eu entendo que oferecer não vai ajudar nem a ele, nem a mim, nem à cidade, ao bairro, seja o que for, então eu não vou fazer. Mas a gente tem que fazer de acordo com a nossa consciência, porque fazer com que todas as pessoas tenham a mesma visão sobre isso é extremamente delicado. E não dá, é foro íntimo. Então eu tenho que saber o quanto me afeta, o quanto pega em mim passar por um morador de rua e não oferecer.
ou oferecer e achar que eu estou estimulando. Eu acho que é sempre essa daqui, ó, a linha que a gente tem que pensar de coerência, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Mas é minha. Não, talvez o caso do morador de rua você tem uma complexidade realmente muito grande, que você não vai oferecer apenas abrigo. Você tem que oferecer abrigo, acho que tem que oferecer um apoio psicológico para entender por que ele está naquele. Porque uma pessoa que queira ficar na rua, numa situação até degradante, tem alguma questão psicológica importante. Tem algum Sim. trauma, tem alguma coisa que precisa ser tratada. Então, precisa oferecer mais do que isso e com muita calma, né? Com muita calma. Bom, lembrei aqui de Umbral, lembrei aqui de André Luiz de novo, como eles deixam a gente também nessas situações até a gente processar aquilo, aprender com aquilo, é verdade. Acho que também tem essa coisa de deixar também faz sentido. E eu vou puxar para um outro lado, que é o lado do, por exemplo, do dependente químico, né? Que não quer ser ajudado, que às vezes está dentro de casa, como é que faz com uma situação dessa? Sabe que eu já vi tantas situações assim, né, com dependente e ele chega a um grau, a dependência mesmo, ela chega a um grau que não adianta a gente querer fazer com que a pessoa saia daquilo, porque nós vamos fazer tudo, e a vontade tem que ser dela. Não adianta. Isso tem que ser a vontade da pessoa. E a gente estava até conversando, como é que a gente faz para uma pessoa ter vontade? Isso é para tudo. Como faz para ela ter vontade de trabalhar, para ela ter vontade de estudar, para ela ter vontade de, às vezes, tomar banho, sair de um estado depressivo? Isso é da pessoa. Nós não temos. Nós temos como oferecer estímulos. Então, os estímulos externos são só e apenas estímulos. Eles podem surtir um efeito ou não, mas desenvolver a vontade na pessoa, a gente não consegue. E lutar contra um vício é absolutamente dolorido, porque ali existe uma dependência física, da química que entra, né? E existe também uma dependência psíquica. Então, a pessoa tem que lutar com dores que ela sente no corpo pela falta daquela droga e pela parte psíquica também, porque ela tem o emocional todo afetado por isso, né? Então é muito delicado. E às vezes a gente fala, tem que ser uma internação. Às vezes realmente o caso é uma internação compulsória. Qual é a garantia de que ela vai sair da internação sem ter mais nada? Ela vai poder sair e existe diferença entre uma recaída e uma escorreguei, levanto e continuo, né? Existem essas diferenças para serem também analisadas. Às vezes, né, o que eu costumo dizer é assim, para a pessoa, né, para um dependente, ou que não seja nem a dependência, mas a nós cabe apenas respeitar a escolha, por mais que doa na gente, porque chega uma hora que não tem mais. A gente vai continuar oferecendo, vai continuar orientando, vai amparar quando necessitar, mas não depende de nós. Né? E aí, puxando esse... Fala. Não, eu acho que só lembrando também que até qualquer vício, assim, que virou radical na pessoa, né? Tem momentos até que a pessoa tem alguma lucidez e uma vontade de querer sair daquilo, mas a força do vício é tão poderosa e ela já se tornou química, ela não é só moral, ética, ela virou uma psíquica, ela virou uma coisa química que sozinho a pessoa não consegue sair. E aí a fissura, também, né? A fissura é dolorida. E vale destacar também o problema dos familiares desses viciados, e aí destacar um pouquinho o trabalho que o semeador também oferece, uma ajuda para os familiares das pessoas, porque é um problema você ter em casa alguém e não saber direito como lidar com isso daí. Isso é um problema tão grave, às vezes, até quanto do próprio adicto, né? Quer dizer, como é que você lida, como é que você ajuda? Você reprime, você vai você trancafia a pessoa, isso vai resolver, não vai? Então, uma orientação psicológica ou psiquiátrica, com medicamentos, se for o caso, é muito importante. E aí destacar que o semeador faz essa ajuda para os familiares. Os familiares, eles são codependentes, né? Exatamente. Então, Podem ser, né?
podem ser se eles fizerem aquela proteção toda que mantém a pessoa no vício ao invés... que protege para não ter as quedas, né? Para não ter as consequências. Agora, você falando da proteção, como é que os espíritos fazem com a gente, nosso anjo da guarda? Como é que é com a gente? A gente está falando dos outros, dos outros, dos outros. E a gente? A gente quer sempre ser ajudado? O tempo todo, a gente só não quer dar a resposta que às vezes eles querem, que eles sabem que é o caminho para nós, né? A gente quer ser ajudado do jeito da gente, né? Isso. Olha, é a oração do Pai Nosso, né? Não é seja feita a vossa vontade, pelo amor de Deus, seja feita a minha vontade, eu sei o que eu quero, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas dá para fazer uma comparação disso que a gente está falando, do que os espíritos fazem com a gente, em termos de proteção? Não, com certeza. Eu acho que uma coisa fundamental para o Espiritismo é a sintonia dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e da energia que a gente está conectado. Então, não estou falando que nós, espíritas, chegamos... Tem muita gente que acha que quem já está no Espiritismo há muito tempo já virou quase santo, né? Então, santo não, espírito elevado. Não, mas daqui a pouco eu ponho uma imagenzinha aquele médium muito poderoso, tá? Bota uma imagenzinha lá, tá? Então não é por aí. A gente está aprendendo também. A única coisa é que a gente tem uma responsabilidade maior, é aquilo lá. A ignorância tem um preço menor. Quando você sabe de alguma coisa, a tua responsabilidade é maior. Então, a gente sabe da importância das nossas conexões energéticas, nossas vibrações, e como diz no Livro dos Espíritos, quando faz a pergunta se o mundo espiritual interfere na nossa vida aqui na Terra. E os Espíritos falam muito mais do que a gente imagina. É para o bem ou para o mal. Então, aí é o cuidado que a gente tem que tomar. Qual é a sintonia que a gente está, que tipo de programa de televisão que eu assisto, que livro eu vou ler, que notícias eu vou me ligar. Então, qual é o trabalho de ajuda ao próximo que eu estou fazendo. Então, que é a linha básica do Espiritismo, né? Autoconhecimento, autoamor, conhecer o próximo, amar o próximo e fazer a caridade dentro do que for possível, dentro das nossas limitações ainda. Então, acho que para a gente ter a sintonia. Mas o que eles fazem com a gente em termos de ajuda? Eu acho que, assim, a gente tem um mentor e um obsessor. E eles ficam aqui, fala, e fala, e fala, e fala. E eu uma hora estou desse lado, uma hora estou do outro lado. E eles estão ali respeitando a nossa escolha. Porque se eu tenho um obsessor aqui que eu ouço, sou eu que estou aceitando a influenciação dele. Né? Eu estou deixando a minha janelinha aberta, ele vem, ele entra e aí não adianta eu reclamar dele. Ele está me obsediando. Ué, mas por que eu não orei e vigiei? Por que eu não cuidei? Porque o outro também está aqui falando. Né? E por que é que eu estou dando guarita a esse daqui e não a este daqui? Então, onde é que está o meu pensamento e o meu desejo? Você me deixou em dúvida. Nós temos um anjo da guarda e um obsessor? Todos nós temos os dois? Eu diria que anjo da guarda tem um obsessor. É a minha visão, né? O obsessor, eu acho que tem muito eu mais acho que do sim, que mas acho que tem muita gente aí que assiste que não é espírita. É bom saber que ninguém todo mundo tem o anjo da guarda, você sabe disso, é professora disso. Sim. Todo mundo tem o anjo da guarda. O obsessor a gente arranja aí no caminho, né? Mas não é que a gente tem os dois, não. Não, mas de acordo com os nossos pensamentos e com as nossas ações, nós vamos atraindo esses espíritos para nós. Então, é o nosso pensamento que vai fazer ficar ali mais forte com a gente uma coisa ou outra, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. A gente está com um monte de comentários bárbaros. Eu recomendo que vocês que estão assistindo leiam os comentários também, porque tem outra live aqui nos comentários de tão boa, de gente falando coisas muito bacanas. Eu não vou começar a citar porque está muita gente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, os comentários. Eles vão ficar aqui e os comentários fazem parte do programa, né? Quer dizer, quem assistiu o vídeo depois vai ler os comentários e vocês estão colaborando com o nosso conteúdo aqui. Muito obrigado. Mas cheio de amigos e amigas aqui, queridos e queridas, que a gente manda um abraço gostoso, mas não vai dar para ler todo mundo pela quantidade de gente que tem aqui. Muito bem. E como é que faz quando a gente tem que ajudar alguém e tal?
e de repente, sei lá, aquela pessoa, a gente vai desencarnar e já está pronto para ter uma encarnação melhor, e aquele ser, sei lá, era nosso filho, ainda não, eu não vou, eu vou, falo, não, eu vou ficar com ele, porque... Como é que a gente pode fazer numa situação dessa? Bom, eu posso começar, Ana, com essa daí, porque aí eu preciso entrar numa questão que o passarinho me desafiou. Você achou? Ele diz, não agora, mas do nosso programa de rádio, porque eu fiz uma citação de Jesus que eu uso há muitos anos, em aulas, né, dos 12, 14 anos dando aula lá no Semeador. E aí ele falou, mas de onde você tirou esse negócio aí? Aí eu falei, passarinho, eu tirei isso aí de algum lugar, eu não devo ter inventado, porque ele tem uma certa lógica dentro do espiritismo. Mas eu não consigo lembrar e descobrir de onde está a fonte, mas eu vou procurar ainda, e a hora que eu achar, eu vou passar para vocês. Mas o ponto, o conceito, é o seguinte, né, que chega um momento que a gente parece que cansa de querer ajudar as pessoas, e aquela pessoa não quer ser ajudada, arma um esquema de proteção violento, você vai tentando todas as maneiras, que chega em algum momento, parece que você fala, pô, já deu, hashtag fui, não dá para continuar mais. E aí vem aquela culpa, né? Aí depois você fala, no instante seguinte, você fala, puxa, mas será que eu fiz tudo o que eu podia mesmo? Então, a passagem, a citação que eu faço é que Jesus, numa situação dessa, colocou o seguinte, que cada um de nós está aqui, nessa encarnação, com estágios diferentes, com planejamento reencarnatórios diferentes, e seja com amigos, com parentes, em situações ou de um convívio amigável espiritual, ou para resgatar alguma coisa do passado, né? Então, nós estamos em estágios diferentes. Então, por mais às vezes que a gente queira puxar, empurrar, fazer de tudo para a pessoa ir para frente um pouco, no nosso julgamento ela não quer ir, então Jesus fala para a gente não se apavorar nesse momento e não deixar de seguir o nosso caminho, porque o nosso caminho precisa ser seguido. Nós não estamos aqui como missionários que nós não precisamos mais evoluir. Nós precisamos sim evoluir muito ainda, mas para a gente seguir o nosso caminho, não abandonar necessariamente aqueles espíritos que estão precisando dessa ajuda, continuar ajudando dentro do possível, mas a gente não deixar de seguir o nosso caminho, porque Jesus falou que, de qualquer maneira, aquele espírito que ainda está muito resistente hoje, Deus vai cuidar dele. Então, para a gente ter isso em consciência e seguir o nosso caminho. E se o momento não é agora, outras oportunidades surgirão nessa encarnação ou em tantas outras que a gente vai precisar ver juntos. Eu acho que tem uma história bonita da Matilde e do Gregório, lá do livro Libertação. Hoje eu estou cheio de exemplos aqui de André Luiz. Mas eu acho que o André Luiz, as histórias do André Luiz são ótimas. Os professores de espiritismo deviam usar todas, porque elas são referências, são cases, são bem bacanas. Mas o Gregório, quem leu Libertação, não vou contar tudo, não vou fazer, como é que fala? Spoiler. Spoiler. Mas ele era um grande líder da falange do mal, lá, né? Um espírito líder dos obsessores e tal. E Matilde era a mãe dele. E Matilde esperou 700 anos até que o Gregório mostrasse um pouco de arrependimento para que ela pudesse interferir. Enquanto isso, ela continuou evoluindo. Enquanto isso, ela seguiu o seu caminho. A própria mãe do André Luiz, que para aparecer lá no nosso lar dava um trabalho danado pela evolução dela, né? Então, assim, acho que é um consolo para quem pensa assim, puxa, mas eu não vou deixar meu filho e vou para Júpiter, porque eu tenho que... dá para cuidar à distância. E olha a paciência que a Matilde teve de esperar 700 anos. O tempo espiritual não é o mesmo da Terra, né? Mas teve a paciência de esperar 700 anos até a hora que viu, e ela teve uma influência muito grande. Agora não posso falar, senão vai fazer spoiler do livro. Né? Então, acho que dá para fazer os dois, né? Dá para fazer os dois, dá para continuar evoluindo e continuar ajudando ao mesmo tempo. Dá para fazer isso daí? E não precisa ir para Júpiter, você pode continuar ajudando aqui, fazendo suas orações e suas preces. E uma coisa, eu já tive... Fala, né?
Não, pode falar. Eu já tive uma situação de querer ajudar alguém, não ter oportunidade nenhuma. Eu orava muito. Eu orava muito e pedia que, assim, ó, me bota na frente, me dá uma oportunidade, me inspira, que não tinha acesso. Eu falava, estou à disposição, me ajuda. E ficava de olho aberto e um dia teve a oportunidade. Quer dizer, também tem essa coisa, né? De falar assim, olha, não estou conseguindo, mas me ajuda a ter paciência e me ajuda a encontrar o lugar certo, porque às vezes dá trabalho esse lugar certo. Às vezes é muito mais fácil, sei lá, proibir, né? Como você falou de trancafiar a pessoa, é muito mais fácil mandar do que influenciar, né? Porque influenciar exige paciência, exige lá ter conexão com aquela pessoa, entender aquela pessoa. O que vocês acham disso? É fácil ajudar? Não, não é nada fácil. Eu acho que é trabalhoso, mas é muito compensador, desde que a gente não fique esperando que a pessoa faça aquilo que a gente gostaria, né? Eu acho que a gente oferecer e estar na condição de estender a mão é sempre muito bom. E eu também sempre acho que ninguém está em condição tão ruim que nunca possa oferecer nada e nem tão boa que não precise receber nada. Eu sempre entendo o mundo como uma grande... a Marivane sempre fala, eu lembro de você, Aninha, porque eu sempre faço esse movimento. Tem sempre alguém puxando a gente, sempre a gente puxando alguém, né? Então eu vejo o mundo nessa forma, assim, todo mundo sempre sendo puxado e puxando também. É assim que eu entendo que as coisas funcionam. Mas é trabalhoso, porque nós temos em nós essa coisa de, puxa vida, mas eu sei que é assim. E isso às vezes bate um pouco no nosso orgulho, né? Como é que eu sei que é assim? É assim para mim, mas eu não sei se é assim para o outro. Então, é uma hora da gente parar e olhar se a gente não está se achando demais. Eu acho que dá para fazer uma reflexão sobre isso também. E eu tenho uma. Vocês dois contaram uma história, eu lembrei de uma também, que fala sobre isso. Era até um programa da Rádio Boa Nova há muitos anos, e era com o Dr. Reinaldo. Doutor, não sei se alguém conhece, ele já desencarnou, mas ele era bocudo pra caramba, sabe? Então eu comecei a ouvir, eu falava, nossa, mas que espírita estranho esse, porque o jeito que ele fala é bravo, é assim, era bem, né? E eu ouvia, falava, e aí as pessoas telefonavam e faziam perguntas, e ele respondia as perguntas das pessoas, eu falava, mas como que ele pode? A pessoa tá pedindo um conselho, tá? Não faz assim na doutrina, como assim? Eu achava aquilo muito estranho. Mas como era sempre num horário que eu estava no carro, eu sempre ouvia o programa naquele horário. Falei, não, deixa eu ver, se ele está aí, deve ter alguma coisa, né? E comecei a entender esse jeito dele, e no fim eu falei, puxa vida, né? E um dia uma mulher ligou para lá e disse assim: olha, eu queria falar uma coisa, minha filha, ela tá casada, mas nossa, ela tá passando dificuldade, tá passando fome, o marido dela não quer trabalhar e eu já arrumei tantos empregos para ele, eu recorto coisa do jornal e mando para ele, levo, mas ele não faz. E ele só ouvindo, ele era tolerância praticamente zero, né? Ele ouvindo a mulher, ela fala, e a minha filha passando necessidade e ele não trabalha, e eu, quantos empregos? E ele falou assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta aí. Assim, quantas vezes ele pediu ajuda? Ele pede ajuda? Não. Ele falou, ah, então. Aí eu falei, ih, meu Deus do céu. Então é assim, eu quero fazer tudo, só que ele não quer. Então, quem tem que tomar alguma atitude é a filha que está ao lado dele e decidir o que ela quer para a vida dela, uma vez que tudo está sendo oferecido, mas ele não está fazendo. Provavelmente ele tem os espíritos ali também influenciando, falando, mas ele não quer. E é essa vontade que a gente não tem como colocar no outro. Ele encerrou ali. Ele pediu ajuda? Não. Ah, tchau, acabou, cortou a ligação. Então, nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para quem pede, porque algumas pessoas às vezes pedem e nós não queremos oferecer para essa. Também tem então, isso. às vezes, nós somos seletivos no auxílio que nós vamos fazer. Verdade. Precisamos olhar para esse nosso lado. Mas isso lembra né, um outro ponto muito polêmico, e para mim também sempre foi muito difícil, mesmo com tantos anos de espiritismo, que é a esmola, e a esmola na rua, ou principalmente no farol, né? E nós tivemos aqui, bem recentemente, o ano passado, uma campanha nas ruas de Barueri, de Santana, aqui em Alphaville,
para não dar dinheiro para essas crianças que estavam na rua. E isso sempre atormenta a cabeça da gente. Porque tem época que você fala, puxa, eu vou dar. Tem época que você fala, não, se eu der, eu estou mantendo a criança na rua. Então, a prefeitura, a área social da prefeitura, colocou faixas, né, dizendo, ó, não dê esmola na rua, porque você está desestimulando a criança de ir para a escola, você está incentivando os pais a ficar só botando as crianças para pedir dinheiro. Então, tem uma série de ângulos aí, que é um outro tema muito complicado nessa história de ajudar o próximo, que é a esmola, né? Que também daria um outro programa. Mas só para a gente não sair daqui sem pelo menos tocar um pouquinho nesse ponto, né? Muito bom. Legal. Acabou o tempo. Acabou o tempo? Nossa, já? Acabou o tempo, acabou a nossa live. Acabou a nossa Olha, live. eu não sei para os outros, mas para nós foi já? Acabou o nosso tempo. Muito bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Hélio. Acho que a gente conseguiu explorar uns pontos muito interessantes, né? Esse vídeo vai ficar aqui. Final, não dá uma mensagem final? Vamos fazer? Quer fazer um wrap-up aí, de um fechamento? Faz? Vamos? Eu acho que eu acho que pelo menos tem muita coisa que até a gente gostaria de estar colocando, mas o que eu gostaria de deixar é para a gente respeitar, aprender a respeitar o nosso momento e o nosso limite, e além de tudo, respeitar o momento e o limite do outro. Nós estamos aqui, não por acaso, mas em estágios evolutivos diferentes. Melhores que alguns, piores do que outros. Então, melhor ou pior talvez não seja, mas em estágios diferentes. Então, que a gente aprenda a respeitar nós mesmos e respeitar o momento do outro também. Bacana. Eu acho que respeito é a palavra-chave, né? E dizer sempre assim, se você resolver fazer uma doação, não julga o que a pessoa vai fazer com aquilo, porque a partir do momento que sai de você, não é mais seu. Então, se fizer, faça de coração. Acho que isso serve para qualquer ajuda, isso, né? Não é só a financeira. Se você está ajudando alguém e ele não vai usar, sim, é a mesma coisa. É com ele. A partir do momento que você doou, faça isso com amor. Faça isso com respeito. Sabe se lá na frente isso vai, né? Se vai frutificar, se vai nascer uma sementinha ali. Isso. Pessoal que assistiu a gente, obrigado. Cheio de comentário aqui, muito obrigado. Muita gente bacana aqui assistindo a gente comentando. Leiam os comentários que vale a pena, tem comentários muito bons ali, tá cheio de... Tem uns palestrantes aqui bacanas assistindo também, que fizeram uns comentários bons aqui também. Vamos então encerrar? Vamos fazer uma prece? Ana, você, como representante feminina aqui, podia ser a nossa prece final, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Nesse momento, nós agradecemos todo o apoio, toda a força da espiritualidade, com toda a inspiração, com o amor e a força que nos ofereceram nesse momento. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, neste físico, de forma diferente. É um físico, sentimos próximos os corações, mas fisicamente estamos distantes. Agradecemos a nossa Casa do Semeador, que nos proporcionou essa oportunidade de levar um pouco mais do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, levar o conhecimento e o amor, levar essa palavra para que ela possa calar no coração de cada um, assim como cala em nossos corações. Agradecemos imensamente a oportunidade de termos estado aqui juntos e que possamos todos nos sentir muito fortalecidos neste momento e levarmos para mais uma semana esta força, porque encontraremos outras conversas, encontraremos outras palestras que mais uma vez nos fortalecerão para enfrentarmos tudo aquilo que necessitamos enfrentar em nosso dia a dia. Obrigado ao nosso Pai Maior, obrigado ao Mestre Jesus. E que assim seja. Graças a Deus, Pai. Muito bom. Obrigado de novo. Ana, obrigado de novo. Hélio, obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, passarinho. Tchau, Zé. Obrigada a todos. Tchau.